Um mundo onde um simples comprimido, ingerido todas as manhãs com não mais que 120 ml de água, reprograma o seu cérebro para rejeitar a comida que você sempre amou. Parece o roteiro de um filme de ficção científica distópico, não é? Mas, em 2023, essa se tornou a realidade de mais de 47 milhões de brasileiros, segundo dados cruzados de vendas farmacêuticas e estimativas da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Desses milhões de usuários buscando o corpo perfeito ou o controle do diabetes, cerca de 18%, estamos falando de quase 1 em cada 5 pessoas, relataram efeitos adversos que vão muito além de um simples enjoo matinal. Como eu descobri isso? Bem, tudo começou quando encontrei uma análise estatística obscura, escondida na página 847 de um relatório suplementar de segurança clínica que não foi feito para o público geral ler. Deixe-me te contar a história de Amanda, um nome fictício, para um caso muito real registrado em fevereiro de 2024 no Rio Grande do Sul. Amanda, 34 anos, começou a usar o Rybelsus, a versão oral da famosa semaglutida, para perder os últimos 5 quilos antes do casamento. 3 semanas depois, ela não estava experimentando um vestido de noiva. Ela estava na emergência de um hospital em Porto Alegre, com um quadro de gastroparesia severa. Seu estômago havia simplesmente parado de funcionar. Paralisado. Nas próximas dezenas de minutos, você não vai apenas ouvir sobre um remédio. Você vai descobrir a engenharia química quase impossível que permite que esse comprimido exista, o império bilionário dinamarquês, que agora vale mais que todo o PIB do seu país de origem, e o lado sombrio que médicos influenciadores estão sendo pagos para ignorar. Vamos ajustar nosso relógio para 1987. O local, o Hospital Geral de Massachusetts. Foi lá que uma equipe de pesquisadores, incluindo a frequentemente esquecida cientista Svetlana Mojove, identificou uma sequência específica de peptídeos que mudaria tudo. Eles estavam estudando o intestino, não a obesidade. O que eles encontraram foi o GLP-1, Glucagon-like Peptide 1. A descoberta foi o que chamamos de momento eureka, mas com um problema colossal. No momento em que isolaram o GLP-1 natural, perceberam que ele tinha uma meia-vida ridícula no corpo humano. Menos de 2 minutos. Pense nisso. Você injetaria algo que desaparece antes mesmo de você guardar a seringa. Era biologicamente inútil para fins terapêuticos. Aqui começa a verdadeira saga. Durante a década de 90 e o início dos anos 2000, cientistas da gigante dinamarquesa Novo Nordisk ficaram obcecados com um quebra-cabeça. Como fazer esse hormônio durar? Avancemos para 2012. O laboratório em Malmö, na Dinamarca, estava em polvorosa. A equipe, liderada pela cientista Lotte Bjerke Knudsen, tinha conseguido modificar a molécula para criar a liraglutida, o famoso Saxenda. Foi um sucesso, mas exigia injeções diárias. A ambição humana, no entanto, é insaciável. Eles queriam algo melhor, eles queriam uma injeção semanal. E assim nasceu a semaglutida, o Ozempic, aprovado em 2017. Mas a história do Rybelsus, o tema de nosso vídeo de hoje, tem um capítulo extra. Um capítulo que muitos cientistas diziam ser fisicamente impossível. O problema era o nosso estômago. O estômago humano é um caldeirão de ácido projetado para destruir proteínas. E a semaglutida é, essencialmente, uma proteína complexa. Tomar semaglutida via oral seria como jogar um cubo de gelo em um vulcão e esperar que ele chegasse intacto do outro lado. A solução veio de uma parceria improvável com uma empresa de tecnologia chamada Hemisphere Technologies. Eles desenvolveram algo chamado SNAC, sal calprosato de sódio. Para entender o Rybelsus, eu quero que você use a seguinte analogia tecnológica. Imagine que o seu corpo é um grande prédio corporativo. O porteiro desse prédio é o seu estômago. Ele é extremamente rigoroso e destrói qualquer visitante não autorizada. Nesse caso, a medicação. O SNAC, aquele aditivo que eu mencionei, age como um diplomata com imunidade. Ele se liga à molécula de semaglutida e cria um escudo temporário de pH neutro ao redor dela. É como se o SNAC colocasse a semaglutida dentro de um carro blindado, para atravessar a zona de guerra ácida do estômago. Mas a janela de oportunidade é minúscula. Isso só acontece em uma área específica da parede estomacal e dura apenas alguns minutos. Uma vez no sangue, a mágica acontece. A semaglutida é um análogo do GLP-1. Em termos de narrativa, imagine que ela é um mensageiro impostor. Ela chega no seu cérebro, bate na porta do hipotálamo, o centro de controle da fome, e entrega uma carta falsa dizendo: acabamos de comer um banquete de 3.000 calorias. Pode desligar a fome.
Vamos visualizar a timeline do que acontece no seu corpo quando você toma o primeiro comprimido. Dia 1. Você toma o comprimido em jejum. Nas primeiras horas, o nível de insulina sobe ligeiramente e o glucagon, que aumenta o açúcar, cai. Você pode sentir uma leve náusea, o sinal do corpo estranhando o mensageiro impostor. Semana 1. As células beta do seu pâncreas começam a trabalhar de forma mais eficiente. A comida começa a se mover mais devagar pelo seu estômago. Aquele desejo de lanchar às 4 da tarde começa a desaparecer. Mês 1. Seu cérebro está se readaptando. O sistema de recompensa por dopamina, que antes gritava por açúcar, agora está sussurrando. Mês 6. Para muitos, é aqui que ocorre o platô. O corpo, sempre inteligente, começa a tentar lutar contra o medicamento, aumentando a densidade de receptores para tentar ouvir de novo a fome. Agora, uma comparação direta que você precisa saber. Enquanto a metformina, um clássico antigo, reduz o açúcar no fígado com um custo baixíssimo, o Rybelsus ataca em 3 frentes: cérebro, estômago e pâncreas. Comparado ao Ozempic, o Rybelsus tem uma biodisponibilidade muito menor. Apenas cerca de 1% do que você engole vai para o sangue. Por isso, as doses são de 3, 7 ou 14 miligramas, enquanto a injeção é de apenas 1 miligrama. É uma ineficiência calculada. E por que não funciona para todo mundo? A resposta pode estar na sua genética. Estudos recentes sugerem que variações no gene do receptor GLP-1 podem tornar algumas pessoas surdas a esse mensageiro químico. Não importa a dose que tomem. É a loteria biológica. Vamos analisar o processo 22348484, protocolado na Pensilvânia, Estados Unidos. A autora da ação, Jacqueline Bjorklund, processou a Novo Nordisk, alegando que o uso de seus medicamentos causou gastroparesia permanente. O que é gastroparesia? Imagine comer um jantar na sexta-feira à noite e no domingo de manhã vomitar essa mesma comida ainda não digerida. O estômago de Jacqueline e de centenas de outros pacientes simplesmente paralisou. Os nervos responsáveis por contrair o estômago foram tão suprimidos pelo medicamento que nunca mais voltaram ao normal. Jacqueline relatou idas constantes à emergência, perda de dentes devido ao vômito ácido excessivo e uma qualidade de vida destruída. E não é apenas um caso isolado. Em 2023, a Sociedade Americana de Anestesiologistas emitiu um aviso urgente. Pacientes usando semaglutida devem parar a medicação muito antes de cirurgias. Por quê? Porque pacientes estavam regurgitando comida sob anestesia, aspirando vômito para os pulmões. Mesmo após o jejum obrigatório de 12 horas, seus estômagos ainda estavam cheios. Agora, vamos falar sobre câncer. Se você abrir a caixa do Rybelsus nos Estados Unidos, verá o que eles chamam de Black Box Warning, o aviso mais sério da FDA. O alerta diz respeito a tumores de células C da tireoide. Estudos em roedores mostraram uma incidência aumentada e dose dependente desses tumores. A indústria diz: mas roedores têm receptores diferentes dos humanos. O estudo original da AMA, Agência Europeia de Medicamentos, observou isso com cautela. A manipulação aqui não é mentir sobre os dados, mas minimizar o risco translacional. Um médico dissidente, que preferiu não se identificar em uma reportagem da Reuters, afirmou: estamos conduzindo um experimento em tempo real com milhões de tireoides humanas e só saberemos o resultado daqui a 10 anos. E temos o Follow the Money. Quem lucra com isso? Em 2023, a Novo Nordisk reportou vendas de 33,7 bilhões de dólares. Lars Fruergaards Jorgensen, o CEO da empresa, viu sua remuneração total atingir cifras na casa das dezenas de milhões de coroas dinamarquesas. Enquanto hospitais públicos lutam para conseguir o medicamento para diabéticos que realmente precisam, lobistas em Washington e Brasília trabalham incansavelmente para manter as patentes estendidas, impedindo genéricos baratos. Vou ler um trecho do depoimento de Marcos, 42 anos, executivo financeiro em São Paulo. Eu perdi 20 quilos, sim, mas perdi minha alegria. O remédio não tirou só minha fome de comida, tirou minha fome de vida. Senti uma anedonia profunda, um vazio cinza. Parei o remédio há 4 meses e a cor do mundo ainda não voltou totalmente. Ninguém me avisou que bloquear a dopamina da comida poderia bloquear a dopamina de tudo mais. Vamos falar de dinheiro. A Novo Nordisk cresceu tanto
que o valor de mercado da empresa ultrapassou o PIB total da Dinamarca em 2023. Pense nisso. Uma única empresa farmacêutica vale mais do que toda a produção de bens e serviços de uma nação europeia desenvolvida. Isso criou uma situação bizarra em que a economia dinamarquesa teve que ajustar suas taxas de interesse por causa das exportações de um remédio de emagrecimento. Agora, vamos ao gráfico narrativo de preços. Nos Estados Unidos, uma caixa mensal de Rybelsus pode custar perto de 900 a 1.000 dólares sem seguro. No Brasil, o mesmo medicamento custa em torno de 400 a 600 reais nas farmácias populares. Por que um americano paga 8 vezes mais que um brasileiro pelo mesmo pó químico? A resposta está no sistema de lobby e na proibição do governo americano de negociar preços diretamente com as farmacêuticas. Uma lei que custa bilhões aos contribuintes. Culturalmente, o impacto é devastador e fascinante. Estamos vendo o fim do movimento Body Positivity. Celebridades como Elon Musk e influenciadoras do clã Kardashian admitiram ou foram fortemente associadas ao uso da semaglutida. O visual heroína chique dos anos 90 voltou, substituindo as curvas que dominaram os anos 2010. O rosto de Ozempic, caracterizado pela perda rápida de gordura facial que envelhece a aparência, virou um termo médico não oficial discutido em consultórios dermatológicos de Nova York a Jardins, em São Paulo. Além disso, pense na cadeia econômica. Analistas do Wall Street Journal publicaram relatórios preocupados sobre o impacto nas empresas de junk food. Se 100 milhões de pessoas pararem de sentir vontade de comer Doritos e beber Coca-Cola, o que acontece com as ações da PepsiCo? Pela primeira vez na história, o mercado financeiro está apostando contra a indústria da comida por causa de um remédio. A demografia de uso também é reveladora. No Brasil, dados de farmácias indicam que a maioria esmagadora dos usuários são mulheres, classes A e B, entre 25 e 45 anos. Muitas vezes, pessoas que querem perder apenas 3 ou 4 quilos estéticos, tirando o estoque de quem precisa perder 30 ou 40 quilos por questões de saúde vital. É a gentrificação da saúde. Descobrimos que a resposta é muito mais complexa. Ele é uma maravilha de engenharia química que desafiou o impossível ao sobreviver ao ácido estomacal. Ele é um salvador de vidas para diabéticos e obesos mórbidos que estavam à beira da morte. Mas ele também é um produto de uma indústria que muitas vezes coloca o lucro acima da segurança a longo prazo. Ele é o causador de paralisias estomacais devastadoras em uma minoria silenciosa. E ele é o espelho da nossa sociedade obcecada pela imagem, disposta a arriscar a tireoide pela magreza. Então, Rybelsus é vilão ou herói? A resposta honesta é: ele é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta poderosa, de um bisturi a um reator nuclear, o perigo não está na tecnologia em si, mas sim em como a utilizamos. Eu quero muito saber a sua opinião. Não apenas gostei do vídeo, mas você tomaria esse comprimido sabendo dos riscos da caixa preta? Ou você já tomou? Deixe seu relato nos comentários. A seção de comentários deste canal é um espaço seguro de troca de informações reais sem a censura das propagandas. Se você acha que mais pessoas precisam saber o que a indústria está escondendo nas linhas pequenas dos contratos, compartilhe esse vídeo no grupo da família. Aquele tio que está pensando em tomar precisa saber sobre o risco de gastroparesia. E se inscreva, porque minha equipe já está analisando documentos vazados sobre a próxima fronteira, implantes cerebrais para controle hormonal. Você não vai querer perder essa investigação.